E aí, queridos, como estamos? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar na lei da intuição. E Deus tem falado ao nosso coração nessa semana. Hoje é o quarto dia que nós vamos estudar aqui e o pensamento para a liderança hoje é: sua intuição para a liderança pode ser aumentada. Isso pode aumentar, pode ficar melhor. Provérbios 17, 24 diz: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pela extremidade da terra. O insensato fica só naquela viagem, né? naquela boa, dando aquela viajada. Mas o inteligente, ele busca sabedoria. Vamos lá que hoje tem muita coisa para a gente falar, então eu vou dar aqui uma pegada mais firme. Vamos lá. Toda esta conversa sobre intuição provavelmente causou uma dessas possíveis reações no seu coração. Primeiro, se você é um líder natural, sentiu-se encorajado porque se viu na posição de Jetro. Então, se é um líder natural, sentiu-se encorajado. Segundo, se você não é um líder natural, ficou desanimado porque percebeu que sua intuição para a liderança é muito mais fraca do que você gostaria que fosse. Mas não desanima não. Se você se identificou com Jetro, isso é ótimo. Continue aguçando e usando sua intuição, especialmente pelo propósito de adicionar valor à vida dos outros. Mas se você está na segunda situação, por favor, permita-me encorajá-lo com o seguinte pensamento: você pode ser como Moisés. Ao contrário de seu sogro, Moisés não era um líder natural, mas acabou sendo um dos maiores líderes da Bíblia. Você ouve falar de Moisés e muito pouco sobre Jetro, embora Jetro era um líder natural e Moisés era um líder que teve que se aperfeiçoar, competindo com o melhor. De que maneira um líder qualquer, independentemente de sua capacidade, pode competir com os melhores líderes? Deixe-me responder a essa pergunta com uma ilustração que costumo usar em minhas conferências sobre liderança. No caso é o John Maxwell, tá? Não sou eu não, eu não sou conferencista não. Posso competir e vencer o mais rápido corredor dos 100 metros rasos. A essa altura você deve estar achando que essa declaração é notável, uma vez que estou na casa dos 50 anos e nunca fui assim tão rápido. Qual é o segredo? Dei-me uma vantagem de 50 metros à frente e eu venço o recordista mundial. Ter intuição é como ter uma vantagem na largada de uma corrida. É isso que a intuição faz por qualquer líder. Ela lhe dá uma vantagem. Quem tem intuição é como se ele numa corrida de 100 metros ele já largasse com 50 metros já corridos. Ele está já metade da prova na frente daquele que ainda tem toda a prova pela frente. Jetro deu a Moisés uma vantagem quando compartilhou com ele sua intuição. Isso fez com que Moisés mudasse seu modo de pensar e sua maneira de trabalhar. Moisés fez o seguinte para se tornar um líder melhor. E aqui vem para mim, para você, que às vezes não somos assim líderes tão naturais, tão bons, tão inteligentes, tão intuitivos, mas tem jeito para nós. O que a gente precisa fazer? Bom, uma dica é fazer o que Moisés fez. E o que Moisés fez? Primeira coisa, tornou-se um homem de oração. O primeiro conselho de Jetro a Moisés foi: representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. Êxodo 18, 19. Moisés pode ter começado a orar em benefício do povo, mas ele cresceu e se tornou um grande homem de oração, o maior homem, o mais manso de toda a Bíblia. Então o que acontece? Você precisa começar a orar. Colocar oração na sua vida não é, por exemplo, uma coisa cansativa e chata. É uma coisa que você pode fazer mais prática, mas fazer. Para você se tornar um líder melhor, número 1, começa a orar, como Moisés orou. Segundo, comunicava-se pessoalmente com o povo. Moisés teve medo quando da primeira vez que Deus o recrutou para ser líder. O fato é que Deus permitiu que ele falasse através de Arão. Mas os bons líderes não abdicam da responsabilidade de se comunicar.
Quando Moisés começou a falar por si mesmo, ficou mais perto do povo e sua capacidade de liderança alcançou outro nível. Deixe-me falar aqui, principalmente com líderes de igreja. Você precisa abrir o acesso e comunicar pessoalmente com o seu povo. Pastores precisam pregar para os seus rebanhos. Culto, por exemplo, de domingo é o culto pastoral. Uma vez ou outra você deixa alguém pregar, é claro. Ceia do Senhor é culto do pastor da igreja. É culto que o líder da igreja precisa falar ao coração do povo. Isso aqui é muito, estou falando agora especificamente para pastor. Informações sérias precisam ser dadas no púlpito da igreja no dia de domingo pelo pastor. O povo precisa ouvir a voz do seu líder. Talvez você tenha um moço aí que prega melhor do que você, mas o Moisés é você. E o povo precisa ouvir Moisés. Arão falava muito melhor do que Moisés, e Deus havia colocado Arão como boca de Moisés. Mas quando o tempo vai passando, Moisés assume o seu papel e ele começa a falar por ele mesmo, não usando mais a pessoa de Arão. Não é que desprezou, mas ele assume o papel dele. Terceiro, contou sua visão ao povo. Jetro instruiu Moisés dizendo: ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer, conforme Êxodo 18, versículo 20. Quando Moisés compartilhou com o povo os caminhos de Deus, o que ele realmente estava fazendo era compartilhando a visão de um modo de vida completamente novo. Ele também estava compartilhando responsabilidade com o povo. Ou seja, nada de coisa secreta, sabe? De coisa... Não, compartilha o que arde no seu coração, o que Deus tem colocado no seu coração. Você precisa compartilhar com o povo, trazer ao coração do povo. Por isso Moisés contou a visão ao povo. Ele começou a passar para o povo aquela visão do que ele queria fazer, e Deus foi sendo gracioso com ele. Em quarto lugar, selecionou e treinou líderes. O ponto-chave do sucesso de Jetro era a escolha de mais líderes. As escrituras afirmam que escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Êxodo 18, 25. Isso não era uma tarefa simples, conforme Êxodo 12, 37, registra que 600.000 homens deixaram o Egito. Encontrar os líderes, treiná-los e colocá-los no nível certo exigia um enorme trabalho de liderança da parte de Moisés. Não é tão fácil, entre mais de 500 mil de pessoas, você escolher, separar, organizar, capacitar, colocar no lugar e supervisionar esse povo. Mas depois que esse serviço foi feito, a coisa fluiu. Detalhe, nesse processo, agora eu que estou falando, pode ser que você erra, pode ser que você escolha uma pessoa e aquela pessoa não é aquilo, não era de 1000, ele era de 100, não era de 100, ele era de 10, ou então não era de 10, ele era para 1000. Pode ser que aconteça alguns, porque, olha, Jesus escolheu 12 apóstolos. Para fechar a conversa, um deles foi que traiu Jesus, e era o tesoureiro, mais um, ele era confiança, porque ele era apóstolo, e era de confiança, porque ele era tesoureiro do grupo. E, no entanto, não é que Jesus errou, no entanto, Judas era quem era. Então, o fato das vezes eu separar pessoas não quer dizer que eu vou acertar todas as vezes, não. Pode ser que no processo eu cometa algum equívoco e separe alguém para trabalhar, que aquela pessoa não tem visão de Deus nenhuma, não é fiel, e enfim, não quer dizer que o processo acabou, não. Quer dizer que eu preciso ter mais percepção, né? Ter mais intuição, melhorar a intuição e fazer trocas, fazer remanejamentos, ok? Quinto lugar, deixou-os livre para liderar. A mudança final na abordagem de liderança de Moisés foi sua disposição de parar de fazer tudo sozinho. Depois de Moisés ter apontado os líderes, estes julgaram o povo em todo o tempo,
A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgavam eles mesmos. Êxodo 18, 26. Daquela hora em diante, Moisés deu autoridade a seu povo para fazer o trabalho de liderança. E ele passou a fazer somente o que os líderes não podiam fazer. Isso é que é uma boa liderança. É você levantar pessoas, é você capacitar pessoas. Vai acertar em todas as pessoas? Não, não vai não. Vai errar, em algum momento você vai errar. Mas não quer dizer que o fato de eu errar, da possibilidade de eu errar, vai anular todo o processo. Não vai. Então, você precisa levantar pessoas. Aprender a tornar um líder melhor, um líder mais intuitivo, é um processo. E aqui é o desafio para nós que nos parecemos mais com Moisés, não somos tão habilidosos como Jetro. A gente precisa aprender a ser um líder melhor, aprender a ser mais intuitivo. E isso é um processo pesado, mas não impossível. Dedica-se, exige-se mais dedicação para fazer. Isso exige tempo, exige provas, erros, acertos, mas qualquer pessoa pode fazer. Ao final da vida de Moisés, ele sabia intuitivamente que o povo precisava de outro líder para guiá-lo depois de sua morte. Quando pediu a Deus que providenciasse ele deu ao povo Josué, um homem que estava aprendendo liderança com Moisés por mais de 40 anos. Uma coisa aqui, nesse finalzinho aqui, que eu vou te dizer, e isso não quer dizer que eu estou fechando porta para ninguém. Estou falando de novo, agora estou falando mais para a igreja. Ao invés de importar, auxiliar, importar é contratar de fora, uma dica que eu te dou: levanta os seus, pega aqueles mais improváveis e trabalha, investe neles. É melhor do que importar. Porque o da casa é aquele que ele é prata da casa, ele aprendeu, ele viu, ele bebeu de você, ele comeu da sua mão, ele te tem como referência. É diferente do que você trazer uma pessoa que não tem história nenhuma e colocar ela lá para te auxiliar ou te dar continuidade naquilo. É uma dica, pensa nisso aí, é melhor. Pergunta para a reflexão de hoje, para a gente fechar o nosso quarto dia: o que você está fazendo para incrementar sua intuição para a liderança? O que você está fazendo? Você está fazendo o que, Zé? Está orando, está lendo, está ouvindo, está se aconselhando, está ouvindo, está olhando no espelho? O que você está fazendo? Você precisa pensar como melhorar a sua liderança. Amanhã a gente finaliza a lei da intuição, tá bom? Deus abençoe sua vida.